Antes de começar esse vídeo, galera, devo lhe dizer que esse vídeo vai ser o vídeo mais longo do meu canal, sério. Foi praticamente um mês tentando fazer isso. Mas eu finalmente consegui, o vídeo está pronto, o vídeo que iremos falar sobre Wonder End Zero. Bem, pessoal, mas antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e é isso. Ah, e antes que me perguntem, eu gravei cada um desses áudios em dias diferentes. Ou seja, eu gravei em dias diferentes e em locais diferentes. Ou seja, vai ter alguns pequenos ruídos que vão aparecer de vez em quando, mas nada tão grave, nada que vai afetar muito a minha fala. Beleza? Ah, e antes que me perguntem também, tem alguns takes que eu teve que repetir, algumas imagens, algumas cenas, né, no caso. Tem alguns takes que ficaram um pouquinho em câmera lenta, a música em câmera lenta, porque o burrão aqui, né, foi gravar o vídeo, né, normal, para poder gravar os diálogos e tudo mais e tal. Aí, o que acontece? Eu esqueci de que tinha que dar uma pausa para poder darem tempo de vocês lerem, ou para poder encaixar melhor, né, na edição. E o burrão não fez isso, acabou jogando pra edição assim mesmo, beleza? Me desculpe aí por isso, mas é isso. Aproveitem o vídeo e deixem o seu like, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E sim, devem ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações quando chegar um vídeo novo do canal. E agora eu acompanho o vídeo e fiquei com o vídeo aí, pessoal. Então pegue sua pipoca e vamos para o vídeo. Finalmente, depois de tanto tempo, finalmente estamos aqui para falar de Wonder End Zero. Um jogo que, por sinal, é o jogo de terror de gacha criado pela Lunime recentemente. Bom, confesso que esse jogo me trouxe algumas expectativas muito boas para o futuro da Lunime, pois eles investiram não somente em jogos de criar personagens, mas também em jogos de terror, baseados no próprio conteúdo deles, que é o próprio gacha. Bom, hoje iremos explorar alguns pontos e algumas coisas sobre a história de Wonder End, incluindo algumas teorias que eu criei, que, por sinal, não foram teorias muito boas, mas foram teorias que eu criei a partir do que eu compreendi do jogo. E não se esqueça, pessoal, deixe seu like novamente, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, como eu já falei na introdução, né, principalmente. E pegue a sua pipoca, pegue um suco aí, porque vocês vão precisar, um suco de maracujá, né, principalmente, porque isso vai deixar vocês um pouco assustados com o que vai acontecer. E agora, nós vamos para a história de Wonder End Zero, o fim das maravilhas. A história começa com Alan, que é esse coelho roxo aí, em um corredor escuro, sendo observado por vários olhos, com sua própria silhueta o seguindo, até que ele chega a um local escrito só, que quer dizer apenas, e depois uma cabeça com um belo sorriso colgate e uma frase na parede escrita Kill Everyone, ou seja, mate todos. Após isso aparece alguém dizendo, se lembre. Aí fala um pouco de onde se passa a história do jogo, onde existem dois mundos. Um é chamado de Monolith e o outro Sulit, onde os que vivem em Monolith são Molarianos e os de Sulit, Solarianos, sendo esses capazes de terem fantasmas e criarem fantasmas, até que de repente os Molarianos deixarem de existir. Sem eles, para controlar os fantasmas caso eles se tornem agressivos, os fantasmas se tornarem hostis e agressivos, transformando e atacando os Solarianos e transformando eles em fantasmas. O governante de Sulit alerta para os cidadãos para tomarem cuidado e se esconder. Até que corta para uma imagem de Alan caminhando em um lugar bem escuro e uma voz diz: mal posso esperar para vê-lo, Alan. A partir daí, um tutorial vem, onde uma voz de uma garota chamada Yumi mostra a como andar, correr, se esconder e a recuperar a vida. De repente, Alan acorda em uma sala, onde é despertado por Yumi, que o acorda dizendo que ele está em um pesadelo. E Alan simplesmente resolve voltar a dormir. Mas Yumi fala que Alan não pode dormir, pois o mundo dos sonhos estava em colapso e precisava da ajuda de Alan para resolver isso. Durante a conversa, Yumi pergunta se Alan sabe quem ela é, mas Alan não se lembra. Após a conversa com Yumi, Alan começa a procurar respostas em um computador na sala e dá de cara com o coelho de pelúcia, onde Alan pensa ser um monstro. Mas aqui coelho conta um pouco sobre ele, que ele ficava em uma prateleira, em uma loja de brinquedos, sem ser vendido com oferta de até 75% de desconto. Então, após isso, Alan se lembra que o coelho é Rabi. Após esse reencontro, Alan nota uma criatura na janela que o ataca, e Rabi o ajuda a usar as câmeras e o sistema de áudio a seu favor. Então, após resolver uma pequena task no computador, as luzes se apagam e Rabi dá a Alan uma lâmpada. E Rabi avisa para Alan não perder a lâmpada. Guardem essa informação, pois ela será muito importante no futuro. Após a energia, um ser de aço e óleo o pega. E uma voz diz: você está aqui agora, não tem como fugir, seu corpo é meu, Alan. Alan acorda em uma sala de aula, onde Rabi pergunta se há algo errado.
mas Alan diz que não. Após colocar um disco encontrado na sala de energia no computador, o disco mostra uma parte de uma imagem de uma foto que faz Alan ter fragmentos de memórias. Então, ele chegou à conclusão de que precisa achar mais discos para Alan recuperar suas memórias. Assim, a noite 1 se inicia. Alan na primeira noite não terá tantas dificuldades, já que ao fazer as tasks no computador, a hora irá avançar. E também ficar atento às câmeras, para que nem o Surge, nem a Puppet e nem o Pressure o ataquem. E é claro, um armário vermelho que tem alguns talismãs. Mas nada é tão difícil. Ela tem que ligar a energia e a sala de música, onde pelo caminho ele encontrará algumas fotos que são lembranças, e assim ele conclui a primeira noite com muita facilidade. Após coletar todos os discos, a foto do computador se revela ser a irmã de Alan, Yuni, de onde vem uma lembrança à mente de Alan, onde Alan se lembra do dia que sua irmã o chama de irmão mais velho pela primeira vez, durante o aniversário de Yuni, sendo algo especial e feliz para ele. Após concluir a primeira noite, uma porta se abre e uma mensagem do computador diz: prossiga para a próxima área. E Alan e Rabi entram nessa porta, partindo para outra parte do Dream Space, ou espaço de sonho. Após isso, Alan acorda em uma grama, onde ele vê sua irmã Yuni ao lado de Rabi. Yuni chama Alan para brincar de esconde-esconde, onde Alan acha Yuni com muita facilidade. Mas Yuni acaba perdendo seu efeito cereja, onde Alan, após encontrar uma mão, assegura Yuni pela cabeça, com ela pedindo ajuda para Alan, onde o cenário se distorce e fica completamente escuro e sombrio, com olhos olhando para ele através da janela, e alguns bichos meio abelha e meio aranha em jogo. E Rabi fala que Alan deve se esconder atrás das paredes e pular através das Spider-Bees. Alan faz isso por um longo caminho, até que ele chega ao final, onde aquela mão ainda está segurando Yuni, a machucando. Alan manda a mão soltá-la, mas a mão pega Yuni e joga ela no chão brutalmente, a finalizando. Alan fica horrorizado com aquilo. Sua amada irmã havia sido tirada daquele lugar entre colapso, mas Rabi tira Alan de lá a tempo. Eles retornam para a mesma sala de aula. Alan fica traumatizado com aquilo, com o que acabou de acontecer, pois sua amada irmã acabou de ser morta, mas Rabi o conforta, dizendo que os dois vão resolver isso juntos e descobrir o que está acontecendo. Assim, a noite 2 se inicia. Na segunda noite, ela irá repetir o mesmo processo da noite 1, onde novamente fará tasks, olhar as câmeras e, é claro, um monte de horror. Mas nessa noite há uma diferença. Ao fazer os testes, alguns olhos começam a cair e aparentemente a lua agora está se aproximando da janela. E ao pegar os discos da sala de música e da sala de energia, uma nova imagem de Alan e uma outra coelha roxa. Após a imagem revelada com os 3 discos, a noite 2 acaba. A foto revela ser Mocha, uma amiga de Alan que adorava fazer e costurar roupas. Só que Mocha vê seus desenhos de seus designs rasgados e um papel dizendo: "Pare de desenhar e estude para ser uma médica." Ela vê que há algo de errado, mas Mocha nega. Os dois trabalham em um novo design antes de saírem um pouco. Mocha revela que seu pai está a forçando a ser médica. Alan tenta ajudar, mas Mocha se nega. Alan tenta ir atrás de Mocha, mas é acertado por uma pessoa desconhecida. Após passarem pela porta, Alan e Rabi param em uma sala com velas e um desenho no chão, onde eles encontram outra coelha, onde ela reconhece Alan, mas o mesmo não a reconhece, onde Rabi o ajuda dizendo que é a Julie. Então, Alan se lembra. Julie então pede uma ajuda para Alan, pedir para que procure 5 almas para que eles saiam dali. Em uma conversa particular, Rabi questiona por que Onum está fazendo isso e distorcendo o Dream Space, onde agora eles só focam em coletar as 5 almas, onde Alan deve coletá-las evitando os fantasmas pelos corredores. Após pegar todas as almas, Alan, Lemon e Julie se dividem, um indo para uma direção. Após sair de lá, Alan encontra um armário vermelho. Após abri-lo, o corpo de Yuni completamente morta, perguntando por que Alan não a ajudou. Alan fica preocupado com toda aquela cena. Então, Alan se lembra tem uma lembrança onde ele vê Mocha triste e pergunta novamente se o pai dela a questionou sobre as roupas que ela fez e trabalhou duro nelas, mas ela pede a ajuda de Alan. No dia seguinte, Alan vai visitar Mocha e encontra o pai dela, que manda ela ficar longe de Mocha, pois ele estava distraindo, pedindo para ele parar de interferir no futuro de Mocha. Mas Alan confronta, dizendo que Mocha ama roupas e que é errado forçá-la a ser médica. Mocha aparece interferindo, pedindo para Alan ir embora. Alan se assusta sem entender o porquê Mocha está fazendo aquilo. Ela diz não ser nada, apenas mandando Alan ir para casa. Alan fala que ela não deve se esconder, mas não adianta.
Mocha desistiu e rasga o livro com seus projetos. Ela, após isso, vai embora. O pai de Mocha parabeniza por ela finalmente ter desistido, que aquilo não daria futuro para ela. Mocha o confronta dizendo que ele se importava com o que ela queria ser. Ele não se importava com nada, só o que ele queria. Então, Mocha vai atrás de Alan. Ao encontrar, ela confessa querer fazer roupas com Alan e quer ser uma designer, mas o pai dela o pega dizendo que irá dar uma lição nela. Ela pede ajuda para Alan, mas o mesmo fica imobilizado, assustado, sem reação. Ela pede desculpas por não poder ter feito nada. Após Alan não ter feito nada, Alan é teleportado novamente para aquela sala de aula, ao lado de Rabi, onde ela tem aquela lembrança perturbada e prefere apenas continuar em frente e tentar achar uma forma de fazer tudo aquilo acabar. Assim, a terceira noite se inicia. Nessa noite, mudanças acontecem. Alan agora não irá só para a sala de música e de energia, mas também no banheiro e na biblioteca. Também será atacado pela lua também nessa noite. O último disco está no clube de natação, onde lá ele é encarado por vários olhos, também o dia de Mocha, onde ela conta sobre como fez amizade com Alan, como ela adorava nadar e também o quanto Mocha gostava de Alan, era gentil e prestativo com ela, mas que ela conta sua vontade, ela desfez a amizade. Ou seja, por conta do que o pai dela forçava ela a querer ser uma médica, ela terminou a amizade com Alan. Alan encontra um arquivo confidencial de sua pessoa, onde após ele ver, ele sente uma dor de cabeça e retorna para a sala. A foto revelada mostra a Mocha e um médico ao seu lado, com Mocha segurando um livro de medicina. Com essa foto, a noite 3 se acaba. Nessa lembrança, ela vê um vestido que ele deu a Mocha, todo cortado, onde Mocha revela que o cortou. Isso deixa ela irritada, questionando por que Mocha fez aquilo com as próprias roupas que ela fez. E a Mocha se faz de coitada, dizendo que ela está machucando. Os outros alunos caem na façanha e ela retruca dizendo que foi algo que eles fizeram juntos. Mocha manda os alunos deixarem ela em paz. Então, após ficarem a sós, Mocha mostra seu lado mais psicopata e assustador. Ela, então, fala pra Alan: agora você entende, Alan. Entende agora? Rabi nota Alan incomodado, mas Alan nega, e novamente Alan se lembra de Nu. Rabi questiona Alan por que ele não perguntou o Yumi ou por que Nu quer Alan, mas Alan diz que não tem lembrado. De repente, o cenário distorce e a voz volta a dizer: não se preocupe, ficará tudo bem. Espero que essa pessoa chegue logo. O cenário se distorce, onde Alan e Rabi vão parar em um corredor da escola, onde ela pede para Rabi ir para a direção oposta, mas de repente Alan perde o controle de seu corpo, que se mexe sozinho, em direção à porta, onde ela é surpreendido por Alan em sua cabeça. Alan então é completamente humilhado, os alunos rindo, caçoando deles, um deles acerta Alan na barriga, fazendo ele cair chamando de dor. Eles trazem um prato de terra e forçam Alan a comer a terra, esfregando o rosto dele. Cara, isso é brutal, mano. Brutal. Porque, mano, velho, isso é tão brutal que Alan, ele começa a chorar, mano. O bullying é tão intenso e brutal, mano, que nem o Alan tá conseguindo suportar. E, tipo assim, ele se sente sozinho e vulnerável. E, mano, velho, isso é assustador, velho. Muito assustador. Então, a voz volta a falar: você vê como criaturas igual a você são tratadas por esses humanos? Bullying não começa com coisas triviais. Pra ser honestos, essas pessoas começam e brincam, sem pensar nas consequências. Por quê? Por causa que eles acham você divertido, não acham? Eles se sentem seguros em grupo. Os humanos definitivamente amam isso. Tudo por causa de você. Acham você um idiota, acham você uma piada. Mas não se preocupe, você me tem agora, Alan. Vamos fazer um pacto. Eu te farei feliz e vou fazê-lo chegar ao topo. Não será bulinado de novo. Alan, com última esperança, vendo tudo que ele estava passando, ele se rende e aceita a ajuda de Nu. Alan para em um trem em frente a Mocha, que o pergunta se ele vai ouvi-la, questionando se está ouvindo. Rabi aparece para proteger Alan. Isso deixa Mocha meio irritada, mas Rabi diz a Alan que é tudo um sonho. Então Rabi dá a Alan um talismã, onde ela afirma que aquilo tudo é um pesadelo criado por Nu. Mocha mostra não estar com brincadeira, então a batalha entre Mocha e Alan se inicia. Os ataques de Mocha são ataques rápidos, e ela deve ser ágil para desviar os ataques de Mocha, usando a mesa ao seu favor.
Mas se ficar tempo demais lá embaixo da mesa, uma tesoura a destrói ao meio. E a cada fase ele deve acertá-la 3 vezes nas 3 fases. E cara, maluco do céu. Olha essa música. Pomeranian pode ser um jogo de terror? Sim. Mas cara, as músicas são belíssimas. Escutem isso. Então, Alan derrota Mocha. Mocha fica no chão, exausta, com a forca assim na cabeça dela. Rabi comemora. Mocha fala a Alan que ele não pode fugir. Aquelas memórias fazem parte da vida dele, para sempre. Que o passado sempre irá pegá-lo, sem chance de remissão. E Rabi tira Alan de lá. De volta à sala, Rabi tenta convencer Alan a sair daquele lugar, pois está agora muito perigoso. Alan se recusa e Rabi o confronta. Alan então revela ter se lembrado de tudo. Alan, por conta do bullying, por ter perdido Mocha, ele fez um pacto com Nu, para que por meio de Alan, ele pudesse agir. Rabi diz que tudo pode mudar, mas Alan diz que agora é tarde demais. Rabi o chama de idiota e fala que irá atrás de Nu sozinho. E ao sair dali, Alan tenta impedi-lo, mas é tarde demais. Agora, Alan terá que agir sozinho. E a quarta noite e penúltima se inicia. Nessa noite, agora o desafio é maior, pois a cada teste que Alan faz, antes avançava 30 minutos, agora avançará 20. Os monstros irão aparecer com mais frequência, e os talismãs dos armários cairão mais rápido. Alan nessa noite irá para a biblioteca, e Alan se esquece do piano da puta, tendo que tocá-lo manualmente. Alan terá que se esforçar muito mais se quiser viver, e ir atrás de Rabi. Ela também irá para a sala de energia e para a sala de música. E a foto dessa noite mostra Alan, Yuni e Lemo juntos. Assim, a penúltima e quarta noite se encerra. Nessa memória, Alan encontra Julie pela primeira vez, após os pais dele terem se tornado fantasmas. Então Julie fala que os dela também, e Julie leva Alan para sua casa, um clube onde Lemo trabalha lá. Então, após se apresentarem, Julie promete cuidar de Alan, desde que ele ajude no clube, onde Alan veste uma roupa bem incomum, pois por sinal Alan diz... Então, Alan diz, esses dias parecem longos agora. Alan se questiona onde Rabi pode estar. Então, ele é teleportado. Alan é teleportado para um lugar bonito, onde lá ele encontra Rabi. Ele se desculpa pelas coisas que ele disse, onde ele quer que tudo isso acabe, e pede ajuda de Rabi para ajudar a encontrar o Nu. Então Rabi começa a rir de forma assustadora. Rabi estranha esse comportamento e Rabi age de forma estranha, falando que Alan é tolo de achar que pode derrotar um Nu e que Alan é um covarde que deveria correr. Alan pensa que Rabi ainda está chateado. Rabi fala que Alan está sendo usado por Nu e o corpo de Alan é bom para ele, que é o melhor para o mundo que Alan se rende. Alan então, confuso e sem entender, percebe em si que aquele não é Rabi e que seu amigo havia sido controlado por Nu. Ele se revela, dizendo que a Rabi não existe mais. Alan não acredita nele, e então Alan, querendo seu amigo de volta, ele pega o talismã e se prepara para derrotá-lo, caso ele não devolva Rabi. Ele ri, chamando de covarde, e ele diz, vamos lá, Alan, que o show comece. Então, a batalha deles se inicia. Assim como na batalha contra Mocha, Alan deve usar o talismã para atacar Rabi, onde ele deve acertá-lo 3 vezes nas 3 fases. Os ataques de Rabi, ele vai mandar cópias de si, onde alguns têm corpo de abelha, usando marretes como pula-pula e um Rabi gigante. Alan deve ser rápido e agir para desviar dos ataques de Rabi e acertar o correto, já que Rabi criará clones para não ser acertado. Tenta converter Alan, mas no final, assim como Mocha, Rabi é derrotado por Alan. Alan, após vencer a luta, Alan segura Rabi, por sinal pede para Alan soltá-lo. Alan demonstra não ter mais medo e começa a rasgar Rabi, que implora para Alan parar, mas Alan não dá ouvido e o rasga. Alan questiona onde o verdadeiro Rabi está. Então, Alan vai parar em frente a Yuni e Lemo, que ficam felizes em vê-lo, onde ele fica surpreso em vê-los. Alan pensa ser um sonho, mas Lemo afirma ser real. Lemo pergunta se ela pode entregá-lo a lâmpada.
Então, agora aqui vem um ponto-chave, pois o jogo te dá a escolha de escolher sim ou não. Então, se lembra da informação mais cedo da primeira noite que Rabi fala para Alan não abandonar a lâmpada? Então, se você se lembrar bem, sabe o que Alan vai fazer, pois Alan se lembra dessas palavras e faz várias perguntas a Lemo, onde ela, sem conseguir responder, simplesmente rouba a lâmpada, onde ambas revelam ser ilusões. Alan tenta recuperar a lâmpada, mas é em vão. Ele perde a sua lâmpada. Então, Alan retorna para a mesma sala, onde recebe uma mensagem. O jogo acabou. Vamos fazer isso uma última vez. Alan, cansado disso, promete fazer no pagar. Então, a quinta e última noite se inicia. Nessa noite, o desafio é maior, as testes são mais difíceis e os fantasmas aparecerão com mais frequência. Acende sua lâmpada, terá dificuldades para chegar à sala de energia e também ele irá nessa noite para o terraço, o único lugar onde ele não foi. Ele observa o belo lugar, pensa que aqui poderia ser um bom lugar. Antes que ela pudesse terminar sua frase, ela é teleportada novamente para a sala. E após colocar o último disco, que por sinal não revela imagem nenhuma, a quinta e última noite acaba. Alan, após finalizar a última noite, ele dá de cara com o armário vermelho, onde Nu revela estar lá dentro. Nu fica surpreso por Alan ter sobrevivido, então ele revela ser igual a Alan. Alan apenas quer sua lâmpada de volta, mas Nu o ignora e leva Alan para sua dimensão. Lá, Nu revela que o corpo de Alan é o primeiro corpo perfeito que Nu achou, e também porque ele quer o mundo de Alan. Nu revela não ser um fantasma, assim, os ataques dos fantasmas não funcionam nele. Ele diz que os fantasmas fazem isso por conta própria, ou seja, por si mesmos. Ele revela que por meio do corpo de Alan quer criar um novo mundo, melhor e que precisa dos fantasmas para fazer isso em Sullid, já que Sullerianos viram fantasmas. Assim, vivem sem regras arbitriais e sem desastres e sem mortes. Todos seriam felizes, incluindo a família de Alan. Nu dá a escolha a Alan de se juntar a ele e serem deuses de um novo mundo ou não. Diante disso, diante de tudo o que Alan passou, diante de Alan ter visto sua irmã sendo morta, ter sido atacado por Mocha e ter eliminado seu único amigo, por todo esse pesadelo, tudo que ele passou, Alan agora teria que escolher se vai se juntar a Nu para fazer um mundo melhor, onde todos eles voltariam, ou se ele enfrentaria Nu. Mas diante de tudo isso, ao perceber que Nu manipulou tudo, manipulou sua mente, controlou tudo para que tudo desse errado, para que Nu tentasse fazer com que Alan pudesse confiar somente nele, Alan se recusa. Nu fica surpreso por isso, então agora Nu confronta Alan, levando ele para uma arena de batalha, e Alan diz que não vai desistir, e Nu fala: então vamos lutar até a morte, ou acabar com isso. Assim, a batalha final se inicia. Nu usará tudo ao seu alcance para deter Alan. Nu mandará seus vírus e seus lacaios, onde tentarão derrubar Alan da plataforma. Alan terá que evitá-los, tanto desviando como se escondendo. Nu ficará observando como um belo de um covarde antes de atacar Alan diretamente. Alan também terá que lidar com o T-Render, pois ele tentará jogar Alan no Vault. Nu fará seus vírus ficarem mais rápidos para tentar derrubar Alan a qualquer custo. Nu começará a atacar Alan com mais frequência, se movimentando para evitar ser atacado. Mas não adianta muito. Nu, como golpe de desespero, atacará diretamente Alan, reduzindo a visão de Alan e se teleportando. Mas Nu, assim como Mocha, assim como Rabi, caiu perante Alan. Nu se surpreende com quão forte Alan foi para derrotá-lo, mas não é o fim. Ele consumiu o corpo de Alan e irá voltar.
Alan, não deixando isso acontecer, fala que não acabou. Nu fala que ela foi usada por Yumi. Alan questiona do que ele está falando. Nu diz que o corpo de Alan foi oferecido a ele por Yumi e Crossveil. Ele questiona por que Crossveil faria isso. Nu então revela que ela aceitou querer poupar os Royalianos, ou os governantes. Alan não acredita não, pois sabia que não cumpriria essa promessa. Nu então confessa, mas ele ainda quer o corpo de Alan, chamando de irritante e que é impossível o controle de seu poder. Ele dá o crédito a Alan pela sua bravura, mas diz que ele é estúpido por ter o desafiado. Alan, cansado daquilo, ele finalmente derrota Nu. Alan então retorna para a realidade, onde ele reencontra sua irmã Yuni e Lemon, que estavam esperando para comemorar o aniversário de 15 anos de Alan. Alan se sente feliz por tudo ter voltado ao normal e agradece a elas pelo dia maravilhoso que ele recebeu, que ele chora de alegria. Então, a voz de Nus retorna dizendo: Vou agir em você de novo. Você achou que voltaria depois de tudo? Em breve, sua família irão todos virar fantasmas. Está excitado para ver sua família morrer? O que me diz, Alan? Isso incomoda Alan. Yuni e Lemon se preocupam, mas Alan as ignora. Lemon vai atrás de Alan e manda Yumi ficar lá em sua casa. Alan está no mesmo terraço da quinta noite, entendendo que deve expulsar Nu do Dream Space. Yumi fala que não há outro caminho. Ele sabe que tudo acontecerá de novo. Alan pede para Yumi entregar um caderno a Mocha. Alan pula as grades e fica na ponta do terraço. Yumi fala que se Alan fizer isso, não retornará à sua velha vida. Ela tenta pará-lo, mas é em vão. Alan pede para Yumi proteger seu mundo e com um adeus, Alan pula do prédio. Lemon o procura e o vê caindo, e Lemon vê Alan morrer em suas frentes por meio de um suicídio. Os estudantes ficam se culpando e culpando uns aos outros, pois a culpa disso é deles. E Lemon, infelizmente, lamenta pela morte de seu amigo, pois não pôde fazer nada para protegê-lo. Nu presenciou isso, diz: O que ele fez? Ele escolheu o suicídio do que o fim. Eu fui usado. Não, eu nunca vou aceitar isso. Eu sou Nu. Esse é um corpo de poder limitado. Essa pessoa tola. Eu não vou terminar aqui. Eu vou fazê-lo pagar. Esse mundo pertencerá ao Nu. Vou usar até a última gota do meu poder para destruir esse mundo. Assim, de uma vez por todas, a história de Wonderland Zero acaba. Mas não exatamente, né? Porque ainda tem um final secreto. Mas isso já é história para um outro dia. Com isso, chegamos ao final da história de Wonderland Zero. Só que, porém, ainda não é o fim, pois o jogo ainda deixou algumas questões em aberto. Por sinal, temos as respostas das nossas perguntas. Mas primeiro vamos com calma, vamos por parte, primeiramente, certo? A primeira coisa que vamos observar é: tudo o que ela viveu foi real? Bem, e eu tenho a resposta na verdade, a resposta para vocês, né? Desculpa pelo meu gaguejado, minha gente. Mas sim, tudo o que ela viveu foi real. Apesar de tudo ser um pesadelo, apesar de estar perdido, estar preso, né, dentro do Dream Space, ou espaço do sonho ou mundo dos sonhos. Mas aí vocês perguntam: EJ, como é que tudo que ele viveu pode ter sido real, se que estava num pesadelo, no mundo dos sonhos? Bem, a resposta é bem simples, porque isso interferiu na sua realidade fora do Dream Space. E como vocês podem perceber, eu vou explicar isso de uma forma bem simples e bem tranquila. Bom, após Alan derrotar Nu, ele vai parar junto da sua irmã Yuni e de Lemon, onde lá ele percebe que está de volta à sua realidade e comemora seu aniversário. Só que, porém, a prova maior de que tudo que ela viveu no Dream Space foi real e que isso afetou sua realidade foi que Nu continuou falando na cabeça dele. E fora do Dream Space, ele ainda conseguia se comunicar com Yumi antes de ele pular do prédio e cometer aquele ato, né? Se eu falar novamente o nome, eu vou ser banido, né, do YouTube. É nem desmonetizado, porque eu não tenho monetização ainda. Mas essa é a prova maior de que tudo que ela viveu dentro do Dream Space foi real, pois isso afetou diretamente a sua realidade. Mas tá,
quanto a Yumi, quem é Yumi? Calma que agora eu vou explicar um pouco sobre ela. Bom, Yumi, ela aparentemente é uma aliada, porque ela levou ela para o Dream Space para tentar acabar com o problema dentro do Dream Space. Pra quem não sabe, Yumi, ela é uma Mulariana. Sim, vocês podem falar que ela não é, mas ela é uma Mulariana. E tenho como provar novamente. No começo do jogo, quando começa a falar sobre Mullet e Sullet, é possível perceber que os Mularianos, eles têm olhos fechados e algumas estrelas. E o que a Yumi é? Sim, estrelas com olhos fechados. Ou seja, a prova maior de que Yumi é uma Mulariana, mostrando que ela conseguiu levar Alan para lá porque Alan é de Sullet e não de Mullet. Assim, Yumi ajudaria Alan a lutar contra os fantasmas que estavam dentro do Dream Space. Mas tá, se Yumi era uma Mulariana, mas como é que ela está viva, sendo que, por sinal, todos os Mularianos foram exterminados? Bom, a minha teoria é que, antes de Yumi ter sido eliminada, ela conseguiu, de alguma forma, ir pro Dream Space. Não fisicamente, mas em espírito. Porque, em todo momento do jogo, não podemos ver a Yumi fisicamente. Somente ouvimos ela falar, ou seja, a Yumi se tornou um espírito. E diante de tudo isso, podemos perceber que o Wonderland deixou mais mistérios no ar. E é claro, um desses maiores mistérios é os Royalarianos. É isso mesmo que vocês ouviram. Aí vocês perguntam, Ouija, quem são os Royalarianos? Bem, e aqui vai uma resposta bem simples. Eu não sei. O jogo não dá muitos detalhes de quem são os Royalarianos, mas pela palavra Roya, que quer dizer de royal, ou realeza, ou real, né, no caso, tem a ver com algo de nobreza ou soberania, digamos assim. Querendo dizer que talvez pode ser os governantes. Por isso que quando eu estava falando na história do jogo, eu coloquei que são os governantes, porque a própria palavra já nos dá uma dica de poder, de alguém digno de poder e soberania. Mas tá, e quanto ao Rabi? Bem, o Rabi na verdade, ele não é um fantasma. Ele não é nem ao menos um Nightmare. Ele era sim um ser vivo. Sim, ele é um ser vivo. Porque, se parar para pensar, Alan mandou Rabi para o céu. Porque, após Alan lutar contra Rabi manipulado por Nu, Alan jogou o corpo de Rabi no Torheaven. Quer dizer, que quer dizer o paraíso. Porque na placa está escrito Go Torheaven. Quer dizer, indo para o paraíso, mostrando que Rabi foi para um lugar melhor do que lá. Mas está. E quanto a Mocha, tudo que ela teve de Mocha, lembrança de Mocha, a questão da bipolaridade de Mocha. Bom, eu acredito, na minha teoria, né, que aquela ali não era a verdadeira Mocha. Fato. Porque Alan estava no Dream Space, aquilo ali, na verdade, era memórias de Alan. Porque, por sinal, a Mocha começou a ter o surto de bipolaridade após Alan o abandonar, né, no caso. Após ela deixar Alan de lado e não ter ajudado ela contra o seu pai, que por sinal estava forçando ela a ser uma médica. Assim, gerando todo esse confronto entre eles dois. No caso, a Mocha não é real ali, tá? Não do Dream Space. Mas Alan ainda demonstra um certo carinho por Mocha e tudo mais, ao que nos deixa um pouco confusos, porque mesmo de tudo que ele passou, ele ainda tinha um carinho pela sua amiga, querendo se redimir depois de tudo. Tá, mas e quanto ao Dream Space? O que é o Dream Space? Bom, como o próprio nome já diz, Dream Space, espaço dos sonhos ou mundo dos sonhos. Praticamente é um mundo onde todos que estão sonhando ou estão dormindo estão sonhando com alguma coisa. E aquele mundo reflete o sonho daquelas pessoas. Só porém, Alan é levado para o Dream Space não em sonhos, mas sim em corpo e tudo. Porque se você separar durante algumas partes, Alan ele aparece com algumas ataduras e é claro, com um pequeno curativo em sua bochecha, mostrando que lá ele sofreu ferimentos reais e machucados reais também, mostrando que tudo que Alan viveu foi real. Essa daí é mais uma prova comprovando que tudo que Alan viveu foi real, porque isso afetou até ele corporalmente, tanto que após sair do Dream Space, ele ainda continuou com as mesmas ataduras e os mesmos curativos. Mas tá, então vamos questionar outra pergunta. Quem é o Nu? Bom, o Nu parece que de todo o Wonderland, ele é a entidade suprema, onde muitos e todos tinham medo dele, incluindo os Royalarianos, porque sabiam quão poderoso Nu era, quanto poder Nu tinha sobre controle sobre os fantasmas, os Nightmares e todo o Dream Space. Mas tá, mas aí vem a questão, por que Alan? Por que Nu escolheu
escolheu justamente a forma de Alan, o corpo de Alan? Bom, a resposta é simples, não foi Nu que escolheu, mas sim Crosswell. O jogo não dá muitas notícias do que é Crosswell, quem é Crosswell, mas alguém diz que ele é um Royalariano, ou seja, um governante. Mas o jogo não dá detalhes de quem ele é, ou como é sua aparência. Mas o que tudo indica, foi o Crosswell que decidiu tudo isso, decidiu que ela seria a pessoa ideal. Crosswell, se levarmos para o lado lógico, Crosswell e Yumi são governantes. Por quê? Porque Alan conhece Yumi, percebendo que ela é uma Molariana, certo? Mas não é possível saber qual é o cargo dela, se ela é uma líder ou não. Mas Nu aparenta saber, como se tivesse alguma conexão com Yumi, Crosswell e os Molarianos, como se ele mesmo fosse um. Mas pelo que parece, Yumi e Crosswell são governantes. Yumi parecendo ser a governanta de Monlit e Crosswell o governante de Sullett. Mas voltando à questão, por que Alan? Bom, pelo que parece, depois de todo o bullying que ela sofreu, tudo que ele passava, isso tornava ele um ser frágil, que não confiava em ninguém. E se a confiança nas próprias pessoas ao seu redor e em ninguém, ele precisava de novo alguém para confiar. Assim, sendo o checkmate, o embate perfeito para que Nu ou Crosswell pudessem usar Alan a seu favor, pois por conta de ela ter se tornado frágil, ele precisava de alguém para confiar. E Alan confiou em Crosswell, algo que é comprovado no jogo, já que por sinal ela se questionou por que Crosswell faria isso com ele, mostrando que tem ligação com Crosswell e com o Nu, algo que já é fato, né? Já que por sinal durante todo o jogo ele já se lembra de Nu, tenta lembrar de tudo que aconteceu com Nu e tudo mais e tal. Mas enfim, por conta disso, por conta de Alan ter sofrido bullying, isso tornava ele alguém frágil, como já disse, sendo assim um alvo fácil para Crosswell. Assim, Crosswell falando pra Nu sobre que Alan era o alvo perfeito, chegando assim: ei Nu, olá ali ó, e cara ali é perfeito a você ó, ele é frágil, ele não tem amigos, use ele é melhor pra você, é a melhor opção. E é claro, Nu não querendo perder, até falou assim: opa, muito obrigado aí, viu, agradeço por tudo isso aí, viu, valeu, tchau, seu trouxa. Só que, porém, algo ainda continua não batendo. Tipo, por que Crosswell entregaria simplesmente o corpo de Alan? Tipo, entregaria Alan de graça pra Nu? Bom, durante o jogo, no final, né, do jogo, após Nu ter sido derrotado por Alan, Nu, ele revela que pouparia os Solarianos caso Alan aceitasse tudo aquilo. Ou seja, quando essa promessa de que o seu povo estaria protegido de Nu, de todos os ataques dos fantasmas, Crosswell acabou aceitando isso, algo que é a peça-chave desse quebra-cabeça. Mas, ao que tudo indica, Nu ainda não morreu e irá retornar. Mas o meu maior palpite, minha maior teoria, é que na verdade Alan foi usado como uma oferenda a Nu, pois Crosswell, não querendo ver mais seu povo morrer e se tornar fantasmas, ele resolveu apelar pro pior opção, digamos assim, mas na verdade seria oferecer alguém a Nu, pois de alguma forma ele sabia que Nu era poderoso, que ele era poderoso o suficiente para poder impedir tudo isso, já que por sinal Nu revela ter controle sobre os fantasmas. E é claro, pelo fato de Nu não ser um fantasma, ele revela isso mesmo, ele não é um fantasma. Sim, ele não é um fantasma, ele é uma entidade. Uma entidade não é a mesma coisa que fantasma. Fantasmas são seres que, por sinal, vivem por conta própria, sem regras, sem nada. Entidades não. Entidades criam suas próprias regras, têm sua própria habilidade e, é claro, tem seu próprio domínio, zona de domínio, seu próprio poder. Ou seja, diferentemente dos fantasmas. Mostrando que Nu, na verdade, ele nunca foi um fantasma. Ele é uma entidade, tanto que ele mesmo revela isso, já que, por sinal, ele consegue distorcer o Dream Space, consegue alterar qualquer coisa que ele quiser. Características de uma entidade, mostrando assim que Nu é a entidade suprema que está presente e presa dentro do Dream Space. Ao que tudo indica, Nu irá voltar. Só que, porém, parece que dessa vez Alan estará lá para impedir, pois de alguma forma Alan foi parar novamente dentro do Dream Space. Não sabendo se ele exatamente está lá, mas aparentemente ele voltou para lá, porque ele mesmo diz que terá que expulsar Nu do Dream Space. E a única forma de fazer isso é ele estando lá dentro. E assim, pessoal, eu finalizo aqui minhas teorias. Mas há uma coisa nesse quebra-cabeça que não se encaixa, tipo, como os Molarianos foram eliminados, ou como Yumi foi eliminado. Ao que tudo indica, parece que Nu teve algo a ver com isso, mas
como? Porque até onde sabemos, ele não poderia simplesmente, sei lá, ter acabado com todos os Mullorianos de uma forma aleatória. Mas existe algo que não está se encaixando, tipo, como é que os Mullorianos sumiram, mas que sabemos que Yuumi foi eliminada junto, pois sem um governante, o mundo cai em ruínas, ou seu reino cai em ruínas. Algo que tudo indica, não esteve relacionado a tudo, ou seja, sendo um vilão, sim, não um vilão quebrado, ele é um vilão, né, senhor Nu? Mas isso ainda fica em aberto, porque os Mullorianos eram seres que impediam os fantasmas de, tipo, proliferarem ou de atacar os Salarianos durante seus sonhos. Ou seja, os Mullorianos conseguiam reverter e impedir que isso acontecesse. Mas parece que Nu conseguiu dar alguma coisa, fazer alguma coisa para que isso fosse evitado. Mas ainda fica em questão como os Salarianos foram eliminados e quem Nu usou a seu favor. Possivelmente não foi Crossveil, já que, por sinal, Crossveil era governante de Sullust, e Sullust é diferente de Mullet, ou seja, os Mullorianos dependiam dos Mullorianos. Ou seja, não faria muito sentido Crossveil eliminar o seu próprio aliado, né, os Mullorianos. Mas isso aqui também é outro palpite, de Crossveil pode ser o governante de Sullust. Isso também é um palpite, mas é diante dessa maior dúvida, dessa grande questão, que ficamos por aqui, pois ainda não sabemos, pois no final secreto teremos possivelmente mais respostas sobre o que aconteceu com os Mullorianos, como eles foram eliminados e como Nu fez isso, já que, por sinal, para que não tivesse acesso a Sullust, como ele mesmo disse, que quer Sullust como seu próprio domínio, ele teria que tirar os Mullorianos da jogada para não atrapalharem os seus planos. Mas espero que no final secreto nos dê as respostas, pois Wonderland ainda conta com mais 7 fases novas, contando sendo eles as Nightmare fases, ou Nightmare Levels, que serão levels que ajudarão a descobrir um pouco mais sobre o que está acontecendo naquele lugar, sobre como tudo isso aconteceu. Mas isso já é história para um outro dia. E com essa questão, essa pergunta que eu deixo na cabeça de vocês, eu finalizo a história de Wonderland. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. E eu vou ficando por aqui. E fui!